Irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo. Que seja um. Foi o pedido que Jesus fez ao Pai naquela oração sacerdotal. E esse pedido se transforma em uma ordem para quem quer seguir Jesus. Devemos buscar a unidade. Em cima dessa perspectiva, nós criamos 3 vídeos ao qual convido você a ver. O primeiro deles, Espírito Santo e individualismo. Nós vamos perceber o quanto que o espírito do mundo sugere o individualismo para as pessoas e o quanto que isso decorre em desunião entre as pessoas. No segundo tema, que é viver uns aos outros, nós vamos ver como o Espírito Santo atua nos primeiros cristãos e Paulo sugere isso através de diversos conselhos com uma só palavra, alelon, esse viver uns aos outros. E hoje nós vamos falar sobre koinonia, a comunhão pelo sacramento da Eucaristia. Gordon Fee diz assim: a koinonia começa com Deus por intermédio de Jesus Cristo, que por sua vez coloca os cristãos em comunhão uns com os outros. Meu irmão, quando você vê o segundo vídeo, você vai perceber como é lindo e como se desdobra esse amor uns aos outros que Jesus ordenou aos seus apóstolos, e os primeiros cristãos viviam isso com uma grande força, porque eles estavam ali sob a ação do Espírito Santo. E eu queria que depois de você ver esse vídeo, você começasse a imaginar se você cumprindo essa passagem do Alelon junto com os irmãos que convivem com você aí na sua realidade, lá na sua igreja. Vai imaginando como é que vai ser se nós aprendemos pelo Espírito Santo: suportai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Lá no segundo vídeo você vai ver todo esse desdobramento. Mas eu convido a você a pensando, a imaginando: nossa, se nós conseguirmos abrir o coração coletivamente ao Espírito Santo, que coisa linda, nós vamos nos tornar o corpo místico de Cristo. Vai imaginando, convido a você. Por falar em igreja primitiva, tem uma pérola, gente, um escrito que foi feito no ano 120, que chama Carta de Oneto. Eu vou deixar o PDF aqui disponível para vocês, e lá no capítulo 5 dessa carta vai dizer muito sobre essa koinonia, sobre essa comunhão pelo sacramento do Espírito Santo, do sacramento da Eucaristia. Olha só o que está escrito: cristãos amam todos e por todos são perseguidos. Não são reconhecidos, mas são condenados à morte e ganham a vida. São pobres, mas enriquecem muita gente. De tudo carecem, mas em tudo abundam. São desonrados e nas desonras glorificados. São insultados, porém eles bendizem. São ultrajados, mas eles prestam as devidas honras. Fazendo o bem, são punidos como maus. E por aí segue. Essa carta de Oneto é alguém cristão se dirigindo a uma pessoa que tem dúvidas sobre o cristianismo e pergunta sobre. E aqui vai esmiuçando, você depois pode ver esse PDF. Mas o que eu fico pegando aqui é esse contraste que existe entre os cristãos primitivos, que amavam mesmo quando eram odiados, que perdoavam mesmo quando corriam risco de morte, e que agiam sobre um impulso do Espírito Santo tão forte, que contrasta com quem é cristão hoje. Quantos cristãos a gente vê que vai buscar Jesus embarganhando Jesus? Jesus faz isso, eu pago uma promessa. Nossa Senhora, me dê aquilo que eu vou fazer tal coisa. É uma relação de troca. Não é um Jesus que me sugere um estilo de vida, que vai me dar paz, que vai com que seja eu reconhecido por filho de Deus. É uma relação de barganha. Jesus, o que você pode me dar para que eu faça tal coisa? É um contraste muito grande isso. E aí nós vamos percebendo assim, que nas tribulações os cristãos primitivos não oravam. Nós não. Nas tribulações da gente, a primeira coisa que a gente faz é a gente larga a igreja. Nós deixamos de rezar. É um contraste muito grande, né? Que koinonia poderia... entre aqueles cristãos primitivos e o Senhor Jesus. Koinonia é comunhão no grego, nós já falamos isso. Que koinonia. E que falta de comunhão a gente tem com Jesus quando a gente percebe que diante das tempestades da vida, nós nos desesperamos e nos agarramos a tudo menos a fé. Não é à toa, gente, que essa koinonia que fazia com que os irmãos lá vivessem esse alelon,
que nós falamos no segundo vídeo, de tal forma tão intensa que existia um pensador na época que chamava Tertuliano, e foi ele que disse aquela famosa frase: vede como os cristãos se amam. Era um amor tão grande que se transmitia através de ações concretas, que até mesmo quem não era cristão já notava aquele amor. Não é à toa que no Evangelho de João 15, versículo 4, está escrito assim: permanecei em mim, olha a coinonia aqui, né? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Dá para você perceber que esses cristãos primitivos, e nós somos convidados a permanecer de tal forma em Jesus, seja lendo a palavra, seja orando, seja com Jesus nos nossos pensamentos, e Jesus que possa transmitir através das nossas ações a sua palavra a outras pessoas no mundo, a tal ponto que outros tertulianos no mundo possam reconhecer em mim e em você como a gente ama. Nós podemos dar esse fruto se permanecemos em Jesus, mas se nós não permanecemos em Jesus, não podemos dar fruto. Vale a pena a gente perceber essa coinonia, essa comunhão, gente. Essa comunhão que se transforma em estilo de vida. Eu não busco Jesus porque eu preciso de algumas coisas. Eu busco Jesus que percebo nele um jeito de viver que é muito eficaz e me traz verdadeira alegria, traz verdadeiro sentido de vida. E por isso eu assumo o seu estilo de vida no meu. A Eucaristia que nós vamos todo domingo, que pena que agora estamos na pandemia e não podemos fazer disso todo domingo ou todos os dias para quem pode. A Eucaristia é fonte e força criadora de comunhão, de coinonia entre os membros da igreja, precisamente porque une cada cristão ao próprio Cristo. Nós falamos do Alelão no segundo vídeo e agora nós vamos percebendo que unidos em Cristo nós podemos cumprir o Alelão. Por quê? Porque Jesus derrama o Espírito Santo sobre nós sem medidas, meu irmão. O sacramento da Eucaristia, ele é riquíssimo, ele tem muitos ensinamentos, mas para a coinonia, que é aquilo que nós estamos dizendo agora, ele é essencial. Se nós não permanecemos em Jesus, nós nos secamos enquanto ramos. Todo ramo que não está em Jesus seca e não dá fruto. Não é à toa que também no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53, pois pula para o 56 a 57, está assim: se não comerdes a carne e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Aqui Jesus também está falando da coinonia. Por isso que no final desse capítulo aqui, alguns falam: nossa, mas como é que é isso? Comer a carne dele? Jesus estava falando: se vocês não têm comunhão comigo, ou seja, se você não entende o meu estilo de vida e não tenta reproduzir isso na sua vida, você não tem comunhão de vida comigo. Então é claro, se você não tem comunhão de vida, né, não tereis a vida em vós mesmos. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então a gente pensa: que lindo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas Jesus está dizendo para mim, para você, que se nós não permanecermos nele, nós vamos ter a morte, gente. Não tem outro caminho. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, também está aí nesses versículos. Ou seja, quem comunga comigo está comigo. Vale ressaltar que muitas pessoas seguiam Jesus, mas você lembra que na Santa Ceia só estava lá quem comungou com Jesus? Ou seja, só tomou a comunhão aquelas pessoas que seguiam Jesus em todo o tempo. Estavam lá só os 12. Cadê os demais? Não estavam lá. É interessante que no sacramento da Eucaristia nós precisamos perceber isso, gente. Quantas vezes nós tomamos, e São Paulo fala isso, nós tomamos não a nossa salvação, mas a nossa própria condenação, porque vivemos um estilo de vida que não é o de Jesus. E não importa o estilo de vida que você vem pensar aí no seu coração. Se é um estilo de vida carnal, se é um estilo de vida depravado, se é um estilo de vida da bebedeira, não sei qual que está vindo na sua mente. Eu só sei que o estilo de vida de Jesus é também transmitido no seu estilo de vida. Não é somente o fato de você entrar na fila da comunhão e tomar do corpo de Jesus que significa que você é de Jesus, porque afinal de contas, o primeiro que comungou Jesus foi aquele que o traiu, foi Judas. Esses versículos evidenciam
que sem comunhão com Cristo, a unidade vira uma utopia, gente. Sem Jesus, nada podemos fazer. Assim está no Evangelho de João 15. Sem mim nada podeis fazer. Nada, 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 nada. Então, a igreja tem a doutrina da fé, né? Um colegiado, né? Um ministério que chama Doutrina da Fé. E lá eles soltam alguns documentos, e tem um documento que chama assim, Comuniones Unio, capítulo 4. Olha só o que diz esse documento. Na fração do pão eucarístico, participando nós realmente do corpo eucarístico, somos elevados à comunhão com Jesus e entre nós, visto que há um só pão, embora muitos membros, nós formamos um só corpo. Olha que mistério lindo. Embora sejamos muitos, nós podemos ser um só em Cristo. Por isso que Jesus fala que seja um. Como vai se dar isso? Pela comunhão. E nós que desejamos copiar o estilo de vida de Jesus, podemos agora comungar o próprio Jesus para que eu possa ser Jesus para o irmão e o irmão também para mim. Somente em Jesus essa realidade é possível. Paulo muitas vezes ensinava que a igreja é o corpo místico de Jesus. E é na comunhão que o Senhor dá o seu corpo e sangue e nos transforma num só corpo. Paulo também ensinava isso em suas cartas, meus irmãos. E a gente vai percebendo que essa comunhão, ela comporta uma solidariedade espiritual entre os membros de um mesmo corpo. Quando nós estamos na fila da comunhão, esse Jesus que nós comungamos, esse Jesus tem uma sede ardente das pessoas. Quando Jesus estava lá na crucificação, ele dizia, tenho sede. E quantos teólogos e quantas pessoas já falaram que essa sede de Jesus é sede de almas. Então, se nós comungamos do próprio de Jesus, essa sede que ele tem, nós também acabamos por tomar no nosso coração também essa sede. E eis que nós olhamos para esse irmão e dele nós nos solidarizamos. Por isso que o Alelon, que é viver uns aos outros, todo aquele desdobramento que se você ver nos vídeos que eu lhe disse, você vai perceber que esse Jesus, ele suporta uns aos outros, esse Jesus ama, esse Jesus perdoa, porque nós comungamos de Jesus, nós temos comunhão com Jesus. E se Jesus é uma luz, é de fato eu também brilho com Jesus. Ainda nesse documento, lá no capítulo 6, no parágrafo 6, aliás, estava assim: a comunhão conduz à união na oração inspirada em todos por um mesmo Espírito, o Espírito Santo que penetra e une toda a igreja, tá vendo? É o Senhor Jesus que manda esse Espírito Santo sobre nós. E esse Espírito Santo que une a igreja, nos une a Jesus Cristo. É a Santíssima Trindade que não cessa de trabalhar na sua igreja, na minha igreja. Nós somos a igreja de Jesus, somos membros uns dos outros. A gente quer concluir aqui com a palavra de São Leão Magno, né? Ele diz assim: a nossa participação no corpo e sangue de Cristo não tende senão transformar naquilo que nós recebemos. Olha que coisa linda, né? Nós tomamos o corpo de Cristo para sermos corpo de Cristo. Que você? Eu sei que desde o fim da pandemia eu não participei de nenhuma missa, exceto as da Lives, que passam aqui nas redes sociais. Quando eu vou poder voltar a tomar Jesus, para mim poder tentar, de uma forma orante, de uma forma praticante, ser esse corpo de Jesus para outros irmãos. Concluímos aqui com uma oração do Cardeal Verdier. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como eu devo dizer, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como eu devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Amém. Até a próxima, irmão, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.